Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. É impossível não conhecer o nosso entrevistado de hoje, mesmo que você não acompanhe muito a política. Ele já é quase uma lenda, um homem que dedicou a vida todinha a representar a população em plenários, como este daqui. Só que ele foi muito além, senador por 3 mandatos. E aí é muito difícil chamá-lo de vereador, mas ele é. E foi lá atrás também, em 89 e 90, quando chegou à presidência da Câmara Municipal de São Paulo. E lá se prepara ele para ir agora para a Lespe, ser deputado estadual. Entre idas e vindas, Eduardo Suplicy virou uma marca do que a gente espera de um homem público. Leal aos seus princípios, ao seu projeto de renda básica de cidadania e aos sonhos que tinha quando começou no velho MDB. Muito obrigada pela sua presença aqui no Vossa. Vereador, senador, é uma honra, uma grande honra. Muito obrigado, Viviane Cesarino, Vivi, por sua gentileza e me sinto honrado de estar aqui na TV Câmara para dialogar com você sobre a minha vida política. E que vida política, né? Que trajetória, quanta coisa aconteceu na história desse homem público. E o mais importante é saber que o senhor já sentou ali, naquela cadeira de presidente. Sim. O quanto isso contribuiu para a trajetória do senhor? Acho que foi um episódio importante. Se me permite, eu até volto um pouquinho atrás. Claro! Eu era professor de economia na Fundação Getúlio Vargas, onde eu, por ter passado no concurso em 1966, ali na escola onde eu havia estudado administração de empresas, eu me interessei de querer estudar como resolver os problemas do Brasil, sobretudo de maior desigualdade. Sabe, meus pais, Paulo Cochrane Suplicy, Filomena Matarazzo Suplicy, eram assim muito cristãos, católicos e tudo, e me deram tantos exemplos de preocupação. Eu era o 8º de 11 filhos e muitas vezes rezávamos assim. Durante a semana havia o tempo de reza em casa e eles costumavam dizer o quão importante é que nós fôssemos sempre unidos, fraternos, solidários. Mas eu também aprendi com o exemplo deles que estes valores deveriam ir para além dos muros de nossa casa, não é? E eu, que nasci, inclusive, na Alameda Casa Branca, esquina com a Alameda Santos, diante do Parque Siqueira Campos, não é? Desde menino eu fui observando, às vezes acompanhando meu pai até o portão onde ele atendia muitas pessoas ao dia, como acabo de vir para cá, tinha lá pessoas querendo falar comigo sobre necessidades lá no meu gabinete, e ele costumava dizer para mim, olha filho, mais importante do que você dar uma contribuição a essas pessoas é você ouvir a história delas, e isso eu guardei comigo, sabe? Foram exemplos marcantes para mim. Então, ao se formar em administração de empresas, eu trabalhei 1 ano no escritório Suplicy de corretagem com meu pai, mas quando surgiu o concurso para ser professor de economia, eu disse a ele, olha pai, eu gostaria de fazer esse concurso, porque se eu passar, vou poder fazer o mestrado, o doutoramento em economia. Olha filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor talvez não lhe dê o padrão de vida que você está acostumado, mas se for o que vai lhe deixar feliz, eu vou lhe apoiar. Eu fiz o concurso e fui para Michigan State University em agosto de 66, depois em 70 voltei para lá para fazer o doutoramento, primeiro o mestrado, depois doutoramento em economia, e passei 15 meses na Universidade de Stanford também,
onde inclusive me convidaram para dar um curso sobre a economia brasileira, e fui estudando, e lá nos Estados Unidos da América é que eu me deparei muito com aqueles instrumentos de política econômica que possam contribuir para, digamos, como que elevar o grau de justiça na sociedade. Diminuir a desigualdade. Diminuir a desigualdade, erradicar a pobreza, que é, digamos assim, o foco principal da minha atividade parlamentar até hoje, né? E eu, quando voltei dos Estados Unidos, sobretudo o Cláudio Abramo, que era um grande jornalista na Folha de São Paulo, me convidou para redigir artigos. Era 1976, e quando chegou outubro de 76, eu com alguns amigos ajudamos muito a eleição de Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, que depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi estadual, federal, mas quando estávamos numa pizzaria lá em Moema comemorando a sua vitória, eis que alguns amigos vieram à minha mesa e disseram: olha, Eduardo, nós estávamos pensando lá quem é que poderá ser candidato na próxima eleição em 78. Como os seus artigos estão sendo muito lidos sobre economia na Folha de São Paulo, seria bom você considerar. E sabe que eu então fui conversar com Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Plínio Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima. O que é ser um parlamentar, um representante do povo? Me interessei, só havia MDB e Arena naquela época, me inscrevi no MDB e em 78 eu fui candidato, saí pelas ruas aí com um folheto, um candidato necessário, uma foto na frente, minha biografia e ideias atrás, e muitas pessoas ajudaram. Eu tive, acho que 78 mil votos, fui o segundo mais votado, e ali fui deputado estadual. E daí, quando foi 85, o PT indicou-me para ser candidato a prefeito. Prefeito. Gente, ele chegou aqui, ele já tinha sido deputado estadual, deputado federal e candidato a prefeito. Mas aí foi quando Jânio Quadros ganhou 37%, 34% para Fernando Henrique, eu tive quase 20%, e aí o PT chegou para mim e disse em 86, seja nosso candidato a governador. Eu fui novamente, mas aí quem ganhou foi Horácio Quercia, segundo Antônio Hermílio, depois Paulo Maluf e eu. Mas eis que, então, eu voltei para lecionar tempo integral na GV, mas chegou 88, o PT me disse: olha, seja nosso candidato a vereador para ajudar a eleição de Luiz Erundina, de quem eu gosto muito, e ela havia sido a minha candidata a vice-prefeito em 85, e eis que eu fui muito bem votado. 201 mil votos. Mais de 200 mil votos. E eis que, por causa disso, nós elegemos 16 vereadores do PT, na coligação nossa, mais 2 do PCdoB, 1 do PCB, e com isso formamos a maior bancada, e com mais alguns do PSB, e o Éder Joff, que resolveu votar em mim, porque chegamos a treinar boxe juntos. Não acredito. Porque que aqui é outro tipo de luta, né? Mas eu, dos 15 aos 21 anos, eu treinei boxe, e aos 21 disputei o campeonato da Gazeta Esportiva, e
E nessa época, eu algumas vezes fui até a academia do São Paulo, onde Éder Joffre treinava, e cheguei a fazer luvas com ele. Então, quando cheguei aqui, assim, muito amigavelmente, ele topou votar em mim, daí fizemos a maioria. Adorei. E eis que aí aconteceram episódios interessantes, porque resolvi colocar em prática a norma: a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E aí aconteceram diversos episódios, porque... Pode contar no próximo bloco? Vou chamar só um Claro. rápido intervalo. Então, ó, gente, não sai daí que daqui a pouco ele vai contar tudo que ele fez assim que ele assumiu a presidência. Eduardo Suplicy, já já a gente está de volta. Toda quinta-feira eu, Viviane Cesarino, os ex-vereadores e vocês temos um encontro marcado às 14 horas. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se para receber a nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. A gente está de volta com Vossa Excelência Memória, que hoje entrevista uma lenda da política brasileira, o vereador Eduardo Suplicy, que acaba de contar para a gente, ó, se você perdeu, vou até repetir, que ele já lutou boxe com Éder Joffre, que também foi vereador aqui. E ele estava contando no finzinho do primeiro bloco como é que ele foi eleito presidente, isso em 89, e começou a trabalhar muito pela transparência e pelos gastos aqui. Mas o senhor foi mais fundo, o senhor detectou irregularidades. Sim. Como é que foi que o senhor descobriu isso? Primeiro, começou a sair no jornal que alguns servidores da Câmara Municipal, na verdade, trabalhavam, seja no consultório do dentista, que era vereador, ou no escritório de outra finalidade, que não era. E daí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, na porta de cada gabinete vai haver a relação dos nomes de todos que trabalhavam lá, assim para que quando fosse qualquer pessoa quisesse saber quem dali trabalha, ali está o nome. Mais que isso, não havia internet ainda, né? Vamos publicar no Diário Oficial a remuneração de todos os servidores da casa. Daí, sabe o que aconteceu? Me chamaram lá no 10º andar, no auditório, os servidores da casa. Presidente, você vai querer publicar a nossa remuneração? Tem alguns aqui que foram casados, estão separados, a ex-mulher dele vai saber. Ué, é direito dela. Então, e eu pedi a dois grandes juristas, José Afonso da Silva e Gofredo da Silva Teles, um parecer, e ambos disseram: como são pagos pelo povo, é direito do povo saber o quanto ganham. E aí foi publicado. Eu imagino quanto que essa medida deve ter sido impactante na época aqui, né? Porque acho que foi a primeira de transparência, né? Bom, daí aconteceu, acho que lá pelo 3º mês, o conserto do heliponto lá em cima havia sido pago 2 vezes. Então fizemos uma apuração para saber como é que foi. Quando chegou a outra coisa é também que eu avisei aos jornalistas aí, aqui tudo vai ser transparente, vamos explicar tudo. E também as reuniões da mesa diretora da casa passaram a ter a presença, havia 2 sindicatos na casa dos servidores, e o presidente, tanto de um quanto do outro, foram convidados a participarem das reuniões da mesa. Mas quando houve esse episódio, fez-se uma comissão de apuração dos fatos, como aquele e possivelmente outros.
Esse do L. Ponto, o senhor diz. E, bem, o diretor da casa e o outro subdiretor resolveram, então, renunciar. Mas como houve um inquérito e tudo, ambos foram indiciados e chegaram a ser detidos no distrito policial. Eu fiz questão de visitá-los para saber se estavam sendo bem tratados ali enquanto presos, mas... E assim... É verdade, vereador, que 4 vereadores tiveram que devolver dinheiro por conta dessa questão do L. Ponto? Acho que houve isso, mas aconteceu que quando chegou, então eu fui eleito em 88 para o mandato 89 e 90, né? Ao chegar em 90, o próprio Lula, o PT me disseram: Eduardo, você está muito bem na opinião pública e seria bom se você ser o nosso candidato ao Senado. E aí eu fui eleito com 4.200.000 votos, o primeiro senador eleito pelo PT na história do partido. Do país. Por 4 anos. Então pegou o senhor no meio aqui da presidência. O senhor também participou de um episódio importantíssimo daqui, que foi a nossa Constituição Municipal, Sim, né? O processo da Lei Orgânica. Da Lei Orgânica do município. E é um processo, eu imagino que deve ter sido muito exaustivo, mas o senhor pediu para ouvir a população nesse processo, né? Assim isso como que nos é orçamentos. O mais importante, né? Assim como, você sabe, em muitos países do mundo, é muito importante o primeiro dia do ano de mandato, quando, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente da República vai ao parlamento e fala sobre o estado da nação. Quando eu visitei a África do Sul, também o Congresso Nacional tem esse procedimento. E eu, quando senador, apresentei uma proposta que não apenas no primeiro ano, mas em todo ano o presidente precisa ir lá no Congresso e falar. E apresentei aqui um projeto de lei, isso agora, para que o prefeito de São Paulo, ao iniciar o seu mandato a cada ano, venha conversar conosco, não lá na sala da presidência só, com os vereadores e sem todos saberem, mas conversar conosco, não apenas para fazer o pronunciamento, mas para ouvir também e, de maneira aberta, a opinião aos que, porventura, queiram assistir, e também com a TV Câmara transmitindo. Mas, infelizmente, você pode entrevistar o presidente Milton Leite, acha que isso já é além da conta, porque isso só poderia ser uma iniciativa do Executivo e não nós, vereadores, que podemos fazer modificações na lei orgânica, né? Mas eu acho que é muito importante que a nossa lei orgânica prevê inúmeras ações onde a participação popular deve estar presente nas decisões de nós, vereadores, inclusive nas mais diversas regiões da cidade de São Paulo, que tem um tamanho enorme. Somos 12 milhões de habitantes, estamos numa área enorme, então é importantíssimo que tanto o prefeito como nós, vereadores, estejamos sempre muito atentos aos problemas de todas as regiões da cidade. O senhor sabe que, pesquisando a época que o senhor foi presidente, eu descobri que o senhor tem um projeto de lei de 1990 que o senhor instituía a realização de um plebiscito sobre a tarifa zero. E olha que a tarifa zero está sendo discutida até hoje. Então,
É verdade. Puxa vida, você está com uma boa investigação aí. Investigação total. Projeto de Lei 446 de 90. Quer dizer, lá atrás o senhor já estava pensando nisso. Querendo que o povo opinasse sobre a tarifa zero. E você sabe aonde existe a tarifa zero no Brasil? São poucas cidades? Há uma cidade que, além da tarifa zero, tem outra coisa muito especial, que é a cidade de Maricá, na costa do Rio de Janeiro. Certo dia, era dezembro de 2015, eu fiz uma palestra aqui em São Paulo sobre direitos humanos e a renda básica de cidadania. O prefeito Washington Quaquá estava presente. Quando eu terminei, ele disse, eu quero aplicar em Maricá. E começou gradualmente em janeiro de 2016, ele iniciou acrescentando mais 10 mumbucas ao programa Bolsa Família, por família. Em janeiro de 2016, mais 20 mumbucas a cada família que recebia o Bolsa Família. Em dezembro de 2019, 130 mumbucas pagas a cada pessoa. Que legal. Para que estejam nas famílias que ganham até 3 salários mínimos. E aí, portanto, abrangendo 42.500 pessoas, 1/4 dos 167 mil habitantes. Neste ano, até o final deste ano, serão 80 mil os que serão beneficiários. E até o final de 2024, e já está se pagando 200 mumbucas por mês, ou reais por mês. Uma família, pai, mãe, 3 crianças, são R$1.000 por mês. E até final de 2024, onde termina a gestão de Fabiano Horta, também do PT, que sucedeu o Washington Quaquá, eis que todas as pessoas residentes em Maricá há 3 anos ou mais terão o direito de receber a renda básica, que, portanto, passará a ser universal e incondicional para todos. Você também iria receber se estivesse... Se eu morasse lá, eu gostaria. Morando lá. E, então, um exemplo notável que tem muito a ver com a batalha que eu... De vida toda do senhor, né? Porque, especialmente, bem... Daqui, eu ia até perguntar isso para o senhor. Aqui, o senhor teve na presidência, então o senhor fez uma reforma administrativa, o senhor enfrentou essas questões para abrir a Câmara para transparência, teve a lei orgânica. O que o senhor levou de importante da Câmara rumo ao Senado, onde o senhor concretizou, né, a história de vida do senhor? Bem, logo que eu cheguei no Senado, eleito em 90, em abril de 91, eu apresentei o primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse, à época, 45 mil cruzeiros e equivalentes a $150 por mês, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E o projeto recebeu parecer favorável do senador Maurício Correia, líder do PDT, e chegou a ser aprovado em dezembro de 91, foi para a Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do deputado Germano Rigoto, do MDB, que depois foi governador de Minas Gerais. Aconteceu que em agosto de 91, numa reunião que o então diretor do DIEESE, Walter Barelli, que coordenava o
ex-ministro do Trabalho, né? Coordenava o governo paralelo de Lula, que tinha perdido a eleição para Fernando Collor de Mello. Eis que ele reuniu em Belo Horizonte cerca de 50 economistas simpatizantes do PT para debater proposições econômicas. E eu apresentei a proposição do imposto de renda negativo para prover a renda mínima, e então o professor José Marcos Camargo, da Pontifícia Universidade Católica até hoje, ponderou: Eduardo, é uma boa ideia a garantia de uma renda, mas será bom começarmos pelas famílias carentes, porque um dos maiores problemas brasileiros é um número tão grande de famílias carentes que, não tendo como, os pais não tendo como prover alimentação para suas crianças, colocam-nas para trabalharem precocemente desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade, e quando as crianças chegam à idade adulta, não têm a formação suficiente para conseguirem uma remuneração que lhes dê uma vida digna. Então, se propiciarmos a garantia de uma renda às famílias carentes, desde que coloquem as suas crianças na escola, elas nós iremos cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre essa proposta na Folha de São Paulo em 91 e 92, e eis que Cristóvão Buarque, em 95, janeiro, e José Roberto Magalhães Teixeira, o primeiro eleito pelo PT, o segundo do PSDB, ambos iniciaram programas naquela direção. E os programas se espalharam: Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul. E no Congresso Nacional surgiram meia dúzia de propostas, 3 no Senado, 3 na Câmara, pela qual a União poderia financiar os municípios que adotassem programas naquela direção. E veio ao Brasil, naquela época, o professor Felipe Vampares, que inclusive principal fundador e autoridade sobre a renda básica, fundador da Basic Income European Network, que depois transformou em Basic Income Earth Network, por minha sugestão. E ele veio ao Brasil e eu pedi uma audiência para o presidente Fernando Henrique Cardoso, e o professor Felipe Vampares explicou a ele: olha, o ideal será chegarmos um dia à renda básica universal incondicional para todos, mas iniciar a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação é um investimento em capital humano e positivo. Então, Fernando Henrique deu o sinal verde para a aprovação da Lei 9.530 e poucos, pela qual a União financiaria em 50% os municípios que adotassem programas naquela direção, começando pelos de menor 20% de menor renda per capita, até que no 5º ano todos teriam. Mas, dados os resultados positivos, já em 2001, no 4º ano, o presidente Fernando Henrique baixou medida provisória, que logo também foi aprovada por mim, por todos os partidos, pela qual a União financiaria 100% de todos os municípios que adotassem programas naquela direção, e o programa passou a se chamar Bolsa Escola, como Cristóvão Buarque havia colocado, batizado, e a lei se chamou José Roberto Magalhães Teixeira, em homenagem ao prefeito de Campinas do PSDB, que havia falecido e sido um dos pioneiros. 6 meses depois veio o Bolsa Alimentação, relacionando
as vacinas das crianças. Os pais com crianças até 6 anos de idade deveriam levá-las para vacinar e daí teriam direito também ao Bolsa Alimentação. Veio o Vale Gás para que as famílias carentes pudessem obter o gás necessário para a sua casa, e daí veio o governo do presidente Lula em 2002, que instituiu o programa Fome Zero. Eu, inclusive, estive em Acauã e Guaribas, junto com José Graziano da Silva, que foi o primeiro-ministro do combate à fome, e quando ele lançou o programa Bolsa Alimentação, o cartão alimentação, um cartão de R$50 que era provido às famílias carentes, mas que só poderia ser gasto em alimentos. Em outubro daquele ano, o presidente Lula resolveu, atendendo à recomendação de todos que haviam estado estudando o assunto, resolveu unificar e racionalizar os 4 programas que eu citei no que veio a ser o Bolsa Família. E o programa Bolsa Família beneficiou em dezembro de 2003 3,5 milhões de famílias, foi crescendo até 2014, 2015 chegou a beneficiar cerca de 14 milhões e 200 e tantas mil famílias. Durante este período, ano a ano, foi caindo a desigualdade no Brasil, o coeficiente Gini foi diminuindo ano a ano, a proporção de famílias em situação de pobreza absoluta e extrema também foi caindo, a ponto de o Brasil, 2014 para 2015, chegou ao estágio de fome zero, segundo a ONU declarou. Sabe, um dia veio aqui no meu gabinete uma freira daquela ordem criada, acho que no século XVIII para XIX, na Itália, que cuida das mulheres prostitutas. E veio me convidar para ir até o Parque da Luz conversar com elas. Na casa de chá, eu com elas tive um diálogo e expliquei para elas a renda básica. Me deram razão. O dia que houver uma renda básica para cada uma delas e cada membro da sua família, possivelmente não precisariam estar vendendo o seu corpo. Se prostituindo. Ou se prostituindo. Ou aquele jovem que, não podendo ajudar no orçamento da sua família, e resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem, e isso aqui eu já ilustrei aqui no plenário, como personagem do Mano Brown, meu amigo, dos Racionais MCs, homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o poder de dizer não, agora eu não preciso mais aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa instituição na minha cidade. Vereador, obrigada. Nosso tempo tempo está chegando no fim. Até que surja uma oportunidade de fazer um curso com você que vai satisfazer a minha vontade. É por isso que eu tanto acredito nesta proposta. E eu gostaria de dar eu vou ganhar um livro, gente. Sobre a renda de cidadania
que conta essas histórias que eu estou lhe contando, tá bem? A saída é pela porta. É. Renda de cidadania. Quando você saiu de casa pela última vez, como você o fez? Pela janela? Pela porta. Então, o mestre Confúcio, em 520 a.C., disse no livro das explicações e das respostas: a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. A renda básica de cidadania. Muito obrigada. Muito obrigada por lembrar todos esses tempos importantes que o senhor passou aqui. Muito obrigada por essa trajetória linda, por ter até cantado e dividido com a gente essa história do Éder Joffre, que nunca ninguém tinha contado. E volte sempre, não esqueça da gente aqui na Câmara, agora que o senhor está indo para a Lespe. Obrigada, viu? Com prazer. Eu gostei muito de conversar com você. Eu adorei. E é isso, espero que você também aí em casa tenha gostado. A gente termina mostrando esse livro aqui tão importante, agradecendo a presença da nossa lenda, Eduardo Suplicy, e conto com você no próximo Vossa Excelência Memória. Tchau, beijo.